Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado. E antes de começar, senhor presidente, eu queria agradecer aqui a equipe médica do Senado, porque eu, como muitos brasileiros, eu tenho enxaqueca e crise de enxaqueca, quando dá, ela tira o sujeito de campo. E fui prontamente atendido ali pela equipe que já acabou me restabelecendo e devolvendo ao combate. Então, fica aqui esse registro. Senhor presidente, quero registrar também o fato de que, desde o início do ano, os senadores aqui, principalmente dos estados que exportam, quero registrar aqui, senador Ana Amélia, senador Hélito Fagundes e senador Blairo Maggi, que travaram uma luta imensa para que o senador Paulo Paim, que está aqui, que é do estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados que exportam, e esses estados que exportam, eles têm sido muito prejudicados ultimamente, porque eles não podem arrecadar imposto, ICMS, sobre os produtos que são exportados, por força da Lei Candir. Foi criado um fundo de compensação, o FEX, para justamente compensar esses estados. Mas o governo não estava repassando esse fundo, causando grande prejuízo. E todos esses senadores lutaram para que fossem feitos esses repasses. Começou a tramitar um projeto lá na Câmara, ele veio aqui para o Senado, inclusive teve a relatoria do senador Hélito Fagundes e da senadora Lúcia Vânia, e hoje começa a ser pago a primeira parcela desse fundo aos estados. Mato Grosso, por exemplo, recebe uma parcela de 98 milhões, e minha cidade, por exemplo, a cidade de Rondonópolis, e aqui quero registrar a luta dos 3 senadores, o senador Blairo Maggi, do senador Hélito Fagundes, que foi relator, e eu estava aqui como se fosse um samba de uma nota só. Quase todas as vezes que subi essa tribuna, e mesmo que pude encontrar o ministro Levi, solicitando que fosse feito esse pagamento. Primeiro, por uma questão de justiça, e segundo, porque não se pode matar a galinha dos ovos de ouro, e isso posso dizer sem sombra de dúvida que Mato Grosso hoje contribui muito para o Brasil e necessitava dessa retorno. Então, só a minha cidade, a cidade de Rondonópolis, já vai receber nesse primeiro momento R$1.400.000, o que hoje, nesse momento de dificuldade, com certeza traz um alívio. Então, queria fazer esse registro aqui e já dizendo que começamos a luta para que possa ser pago as próximas parcelas e também o de 2015, o FEX de 2015, que já está vencido. Mas, senhor presidente, vim hoje aqui justamente para falar sobre agricultura familiar. O Programa Nacional de Agricultura Familiar acaba de completar 20 anos. Desde a sua criação em agosto de 1995, o PRONAF vem oferecendo apoio financeiro e logístico às atividades agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força do trabalho do produtor e de sua família. Não é pouca coisa. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, realizado em 2006, a agricultura familiar representa 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país. Ocupa 24,3% de toda a área cultivada e emprega 74,4% dos 12.300.000 trabalhadores rurais e alcança aproximadamente 4.300.000 famílias. São números realmente muito grandes, porque quando se fala de agricultura familiar, às vezes não temos a dimensão do que seja isso. Mas esses números nos deixam claro o tamanho e a importância que esse segmento ocupa na agricultura brasileira. Sem o apoio do PRONAF, que oferece uma das mais baixas taxas de juros do mercado, não teria sido possível a ampliação da área plantada e o aumento da produção e da produtividade dos empreendedores familiares, individuais e das cooperativas de agricultura familiar.
que são responsáveis por cerca de 70% dos alimentos produzidos hoje no Brasil. Agora imagine, eu creio que uma grande maioria não sabia que 70% dos alimentos que são produzidos no Brasil são feitos pela agricultura familiar. Às vezes a gente tem a dimensão simplesmente das grandes plantações, das grandes monoculturas, como soja, e as grandes plantações de milho que tem em Goiás, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, mas não temos a dimensão do que são os números da agricultura familiar. Pois, um motivo a comemorar o fato de que, nesses 20 anos, tenham sido contemplados mais de 2.600.000 famílias, que o número de contratos tenha dobrado de 930 mil para 2 milhões e que o valor financiado tenha saltado de 6 bilhões e 600 milhões na safra de 99-2000 para 28 milhões e 900 milhões na safra de 2015-2016. No entanto, vem sendo constatada uma indesejável tendência à concentração regional na distribuição dos recursos destinados ao programa e, de fato, a região Nordeste, embora concentre o maior número de agricultores familiares do país, foi a preterida em benefício da região Sul, que recebeu a maior parte dos recursos e dos contratos do PRONAF, senador Elmano. Vossa Excelência, que é da região Nordeste, com certeza sabe muito bem desses números. No período de 2000 a 2007, por exemplo, a média de recurso por estabelecimento de agricultura familiar do Rio Grande do Norte foi de R$ 895, ao passo que em Santa Catarina chegou a R$ 10.086. Ou seja, os estabelecimentos catarinenses receberam em média 1.000% a mais que os recursos oferecidos aos estabelecimentos potiguares. Nada contra que a gente quer que Santa Catarina continue recebendo esse valor, mas que possa o Nordeste também passar a ser melhor aquinhoado com esse percentual. Convenhamos que, da forma que está, não está uma forma justa. Para corrigir essas distorções, o senador Ciro Nogueira apresentou em 2012 o PLS 8 de 2012, que tem por objetivo alterar a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, de forma a assegurar a equidade na distribuição entre os estados da Federação de recursos públicos federais destinados à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares rurais. O PLS propõe que a distribuição desses recursos seja proporcional ao número de estabelecimentos de agricultura familiar de cada estado, contribuindo assim para a redução das desigualdades regionais. E dentro de uma mesma região, para a redução das desigualdades entre os estados. Aqui até, inclusive, obedecendo um dos preceitos constitucionais, ali no artigo 3º, que é justamente a redução das desigualdades regionais. Como bem salienta o autor da proposição, trata-se de medida de justiça. Sem que se corrija a má distribuição dos recursos públicos, não se pode esperar que ocorra a redução das desigualdades de desenvolvimento entre os estados e as regiões do país. Inicialmente, distribuída à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a proposição recebeu parecer favorável do relator senador Benedito de Lira, mas não chegou a ser votada em virtude de requerimento para que fosse também apreciado na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Desenvolvimento Regional. O projeto até chegou a ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde também recebeu parecer favorável do relator senador Aécio Neves, mas a tramitação foi suspensa em dezembro de 2012, ao fim da legislatura, antes que a matéria pudesse ser votada. O projeto voltou a tramitar em dezembro passado e acabei encarregado pelo senador Delcídio do Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de emitir novo parecer sobre a proposta. E não posso aqui, senhor presidente, se não concordar com os pareceres anteriores emitidos sobre a matéria e tomo o Mato Grosso como exemplo da distorção que se propõe agora a corrigir. No Mato Grosso, a agricultura familiar
responde por 74,35% do total de agricultores. São 140.201 agricultores familiares, dos quais 90.046 agricultores familiares assentados e 50.000 agricultores familiares tradicionais. Desse total, no período de 1999 a 2012, apenas 21,3%, somente 1 em cada 5 agricultores foram beneficiados pelo PRONAF. Esse percentual foi de 84,4% em Santa Catarina, senador Hélito Fagundes, e 80,4% no Rio Grande do Sul, ou seja, os estados da região sul receberam 4 vezes mais do que o verificado no estado que eu aqui represento. Não é desta forma, senhor presidente, que iremos corrigir as desigualdades regionais. O programa parece privilegiar estados com maior participação no valor da produção familiar e não a área, o número de estabelecimento ou o pessoal ocupado, que são indicadores que também merecem ser levados em consideração. É esta a correção proposta pelo PLS 8. Por isso, faço aqui eco a todos os que já se debruçaram sobre a oportuníssima proposta do senador Ciro Nogueira e reitero, trata-se de iniciativa importantíssima, da mais alta relevância para a redução das desigualdades regionais e para a manutenção do Pacto Federativo. Temos, sim, que aprimorar a Lei 11.326 de 2006 e assegurar que a distribuição dos recursos públicos seja proporcional ao número de estabelecimentos de agricultura familiar de cada estado. Sou, pois, pela aprovação do PLS 8, em defesa da agricultura familiar e em nome da distribuição isonômica dos recursos públicos entre todas as unidades da Federação. Está aqui, nesse momento, o senador Hélito Fagundes, que conhece essa realidade muito bem, pois vem de uma família que já lidava com a agricultura familiar e também é um empresário que lida diretamente com esse segmento e sabe muito bem a importância que a agricultura familiar tem para Mato Grosso, para o Brasil e para a nossa cidade, Rondonópolis, que friso aqui, é uma cidade que tem 200 mil habitantes e tem os 3 senadores que aqui hoje representam o estado de Mato Grosso, são lá de Rondonópolis. São essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço pela tolerância.